Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Ciências do nono ano. E o meu nome é Will Bezerra e a gente vai fazer um tema aqui bem simples que vocês já conhecem há muito tempo, que são os estados físicos da matéria. Aqui na tela a gente já tem dois que são os mais famosos, o sólido, como essa rocha que está aí, e o líquido, como a água, certo? Mas você ainda está faltando um terceiro, que seria o gasoso, como a gente está vendo dentro desse balão aí. Mas uma novidade aqui para a gente é o plasma, que é o quarto estado físico da matéria. Essa imagem, vocês conseguem dizer o que é? O que seria essa imagem? É uma foto, né, tirada do nosso Sol, a estrela mais importante para a gente. As estrelas são compostas de plasma, que é um gás, mas ele não está em nenhum dos outros estados físicos que a gente viu. Nem está em sólido, nem líquido e nem gasoso. É um quarto estado diferente, certo? Então, para continuar sobre esse assunto, a gente pode ver aqui na imagem o que será que tem dentro desse copo, né? Que substância é essa dentro desse copo? Quantos estados físicos da matéria você consegue ver nessa imagem? Então, a primeira pergunta a gente pode responder pela dedução, né? A gente está vendo um copo, provavelmente gelo aí, e dentro desse copo pode ser água. Então a gente está vendo que dentro do copo tem água com gelo. Mas quantos estados físicos da matéria você consegue ver aí nessa imagem? Vamos para a resposta. Antes de dar a resposta, a gente pode ver aqui também um detalhe que pode ter passado despercebido, que ao lado do copo a gente vê umas bolinhas com água. E se o copo não está furado, de onde vem essa água? Bom, essa água aí, ela está presente na imagem em algum lugar, né? Mas não é dentro do copo. Essa água está presente na atmosfera, certo? Ela condensou e se acumulou na lateral do copo. Então, para entender como as matérias mudam de estado físico, é preciso a gente saber o que é a matéria. E para entender o que é a matéria ou uma substância, a gente precisa saber dos átomos, certo? E das moléculas. Vamos lá para o slide. Aqui eu trouxe para vocês duas substâncias diferentes, que são a celulose, C6H10O5, e a água, H2O, a mais comum. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, certo? Vocês podem reparar que a forma como as moléculas se organizam é bastante diferente. Por quê? Primeiro, na molécula de celulose, a gente tem o carbono, que não tem na molécula da água. Só esse fato dá à celulose uma formação diferente, certo? Então, a celulose é uma substância que está presente, principalmente, sabe onde? No papel que a gente escreve as nossas anotações. Então, vamos voltar lá. A celulose tem essa forma aqui. E embaixo, a gente está vendo a molécula da água em 3 estados físicos diferentes. Vocês conseguem perceber que também tem uma diferença, né, na forma como a molécula se arranja, dependendo do estado físico em que ela esteja. Nessa forma aqui, a gente está vendo o estado físico, a água no estado sólido, certo? No meio, a gente vê a água em estado líquido. E aqui na ponta, a gente vê a água em estado de vapor. Então, a diferença principal entre elas é o arranjo. Mas vamos para o próximo slide aqui, para ver mais de perto, né, como ficam essas moléculas nos diferentes estados físicos. Eu trouxe para vocês uma animação bem interessante da Universidade de Colorado, lá nos Estados Unidos, que vai mostrar para a gente como essa matéria se comporta quando a gente modifica uma coisa interessante que é a temperatura. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui. Olha, observando o slide, a gente está vendo que quanto mais a gente aquece a água,
mais as moléculas se agitam, certo? Então vamos aquecer ela até 30 graus, que é mais ou menos a temperatura ambiente. Como será que elas se comportam? Olha, a 30 graus a água ela fica em estado líquido. Veja como ela fica aí, como as moléculas ficam agitadas. Vamos colocar mais fogo nisso aí? Aí vai aumentar a temperatura, certo? E quando chega em 100 graus, a partir de 100 graus mais ou menos, aqui no nível do mar, ela começa a ficar no estado de vapor. Veja a diferença da agitação das moléculas. Em estado de vapor, elas ficam bem agitadas e começam a se soltar umas das outras. Isso é importante a gente entender, porque a gente está analisando os estados físicos da matéria do ponto de vista das partículas, certo? Não apenas da aparência externa. Vamos ver outro slide agora com um gás bastante famoso também, que é o oxigênio. Vamos lá? Aqui é o oxigênio a 246 graus negativos. Quando a gente aquece esse gás, ele vai começar a mudar de estado físico, certo? Menos 246 graus negativos. E quando ele começa a ser aquecido, ele vai passar do estado sólido onde ele está, né? Vai começar a virar o estado gasoso, certo? Líquido e depois gasoso. No estado gasoso, o oxigênio se comporta como qualquer gás. Todas as moléculas estão soltas umas das outras e ele se espalha, toma todo o ambiente onde ele está, certo? Importante é o seguinte, a gente vai ver aqui num resuminho rápido quais são as características de cada estado físico. No estado físico sólido, as matérias têm volume e forma definidos, certo? No estado líquido, elas têm volume definido, mas a forma é indefinida. Na verdade, se você colocar um líquido em qualquer lugar, ele vai tomar aquela forma daquele local que você colocou, né? Aquele copo mais bonito que você coloca a água, a água vai tomar a forma do copo. Se você colocar numa xícara, ela toma a forma da xícara, ela não tem uma forma definida. Mas é interessante a gente ver que os espaços entre as moléculas já é um pouco maior do que aquele espaço no estado sólido. E tem uma força resultante aí. O que seria essa força resultante? A força resultante aí do tema, né, desse slide, é a força entre as moléculas. Existem duas forças, são a de atração, onde elas se atraem, e a de repulsão, onde elas tentam sair umas das outras, de perto. Quando a gente vê aqui no slide que a força resultante no estado líquido é uma força de atração, significa dizer que as moléculas de água estão tentando voltar e ficarem juntas, certo? Já no estado gasoso, o volume do gás e a forma são indefinidos. Eu falei para vocês que o gás ocupa o espaço onde ele estiver também. O espaço é bem maior entre as moléculas e a força resultante de atração é nula. Por quê? Porque a gente não tem mais moléculas juntas umas das outras, elas estão todas soltas e não existe essa interação para fazer uma força ou de atração ou de repulsão. Elas estão soltas, certo? Próximo slide, a gente vai descobrir por que as substâncias são tão diferentes umas das outras. Essa é a tabela periódica, que é muito conhecida de muita gente já deve ter visto em algum livro. Nela estão todos os elementos químicos que a gente conhece e existe uma coisa que a gente chama substância, né? Esses elementos vão começar a se combinar, né, numa situação propícia para isso, mas não é uma combinação aleatória. Existem regras para esses elementos se combinarem. Isso pode ser um tema da próxima aula, certo? Vamos para o próximo slide aqui. Mas você conseguiu perceber o que realmente muda entre os estados físicos? O que será que muda do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do gasoso para o plasma? Tem alguma coisa ali que muda, certo? E outra pergunta, o que precisa acontecer para essas substâncias mudarem de estado físico? Antes disso, eu vou mandar para vocês um desafio, certo? A gente vai encerrar a aula agora, mas vou deixar um desafio com vocês. Está aí na tela.
O desafio é o seguinte: escreva no caderno o nome de 5 objetos ou substâncias para cada estado físico abaixo. 5 sólidos, 5 líquidos e 5 gasosos. E aí, será que esse desafio é difícil? A gente vê na próxima aula, tá certo? Então eu espero vocês e até lá. Tchau!